já vi muita gente confundindo metafísica e utopia, e me mandaram vídeos aqui de várias pessoas fazendo isso e me pedindo para corrigir. Tarefa de professor, vamos corrigir. Por que você confunde? Para começo de conversa, eis um elemento distintivo inicial. A metafísica está no ponto de partida. A utopia está no ponto de chegada. Então só aí você já fica com o pé atrás. Espera lá. A metafísica fundamenta um discurso. A utopia instiga você a corrigir o existente. Sacou? Olha como é bem diferente. A metafísica é uma busca de um ponto para além do sensível, para além daquilo que você tem no seu ambiente que te chega pelos sentidos. Ela é, portanto, algo que te chega ao intelecto. E este algo, que é, em princípio, alguma coisa com o qual você não pode se relacionar, porque ele é o não relacionável, ele vem para você pelo intelecto à medida que você faz um grande treinamento filosófico. E o que é isso? É um ponto de partida para você fundamentar todo o seu discurso, porque ele é um ponto de partida que não pode mudar. Ele é um ponto de partida que está fora da geografia e fora da história. Ele é um elemento imutável. E aquilo que você diz dele, o enunciado que você diz dele, é uma verdade absoluta. Então ele garante para você que o seu discurso, se partir dele, tem grandes chances de ser alguma coisa sustentável, racionalmente sustentável. A utopia é outra coisa. Você faz uma educação utópica, você faz uma cidade utópica. É uma construção que não está no âmbito da investigação, está no âmbito do projeto, está no âmbito da imaginação. É alguma coisa que você monta com um grau, não de absoluto, mas com um grau de perfeição que é impossível de ser realizado. E por que você monta alguma coisa com um grau de perfeição impossível de ser realizado? Para você colocar esta construção diante do realizado e fazer o realizado tentar se corrigir a partir das críticas que aquele hiperrealizado pode induzir você. Se você tentar fazer a cidade utópica, você não consegue, porque ela tem um detalhamento que a torna não funcional. Mas a funcionalidade da cidade real melhora bem quando você vê a não funcionalidade do perfeito. Um dos melhores exemplos que a gente pode ter a respeito desse assunto é pegar o pai da matéria, o fundador de tudo, o criador da primeira grande metafísica e o criador uma das primeiras grandes utopias, o Platão. Veja só, o Platão fala que você está no mundo
Mas algumas coisas afetam você pelos sentidos, todavia, há coisas que não afetam você pelos sentidos, mas, se você pensar, elas devem existir. Como é que é isso? Então, esta é a metafísica do Platão. Veja só, olha como exemplo fácil de você entender. Aqui tem um dedo, e ele é um dedo grande. Não é que ele é enorme, ele é grande porque ele tem, né, esse tamanho. Ele tem uma grandeza. Este é outro dedo, também grande, tem uma grandeza. Mas olha que coisa estranha. Esse dedo, sendo grande, não é este grande que está aqui, neste outro dedo, porque ele é maior. Então, este dedo é dado a você pela sua visão e pelo seu tato. Este outro dedo é dado a você pela sua visão e pelo seu tato. O grande que está aqui no dedo é uma qualidade do dedo. O dedo é grande. É um adjetivo. E você o percebe sensivelmente. Mas como é que ele pode ser grande? Como é que ele pode ser grande se esse grande é diferente deste? Então, até aí foram os sentidos. Agora vem a exigência de algo que está no âmbito do intelecto. Alguma coisa que tem que existir para que este dedo seja grande e este dedo seja grande. Tem que haver alguma coisa aqui entre eles que seja o grande ou a própria grandeza em si. E aí este dedo participa da grandeza e pega o tamanho dele. Este outro dedo participa da grandeza e pega o tamanho dela. Só que este grande, o grande, é alguma coisa que você não acessa. Onde estaria este grande? O que é ele? Bom, ele é uma grandeza. Ele é o grande que permite com que você chame cada coisa grande de grande. Como é que você tem acesso a este grande? Você não tem. Ele é apenas uma exigência, mas você não tem acesso a ele. Mas e se você tiver um treinamento filosófico para se abster do sensível? Será que você vai ter um vislumbre do grande em si? Talvez. E esta é a tarefa do filósofo. E assim sucessivamente, todos os nomes que você tem, você sempre pode pensar que estes nomes que você distribui no mundo tem um nome igual a ele, só que com função diferente. O grande deste dedo tem função diferente do grande em si. A justiça dos homens tem uma função diferente da justiça em si. Entendeu? Os nomes são iguais, mas a tarefa do elemento em si, que não é dado pelo sensível, é diferente da tarefa daquilo que é dado pelo sensível. Isto é a metafísica. Este ponto que você exige que ele exista, mas você não acessa, é exatamente as ideias, as formas, o âmbito do perfeito. E isto fundamenta e causa o âmbito do imperfeito, porque é o grande em si que possibilita este grande e este grande.
que são cópias dele. E assim, para a justiça, para a bondade, e uma série de outras coisas. O seu discurso fica verdadeiro sobre o sensível porque ele pressupõe o não sensível, o campo das ideias. É quase que as ideias funcionarem como um princípio para você garantir que você pode falar das coisas. Isso é metafísica. Metafísica, para além da física, o grande ou a justiça estão para além daquilo que você pega e vê. O grande está para além do grande que está no dedo, do dedo grande, e a justiça em si está para além de cada ato justo dos homens. Por isso, metafísica. Sacou? Não é fácil. Agora, e a cidade utópica? A cidade utópica é outra coisa. A educação utópica é outra coisa. Por exemplo, vamos pegar a cidade utópica no caso do Platão, já que nós estamos com o Platão. Platão, no livro A República, o Sócrates vai construindo, passo a passo, uma cidade que ela é perfeita, porque nela não ocorre a injustiça. Então ele vai falando como é que funcionam as classes sociais, como é que deveria funcionar um matrimônio, como é que deveria funcionar isto e aquilo. Só na parte dos casamentos, onde os filhos vão ser entregues para o Estado e depois voltar para a cidade, só nesta parte, a coisa é tão complicada que você já percebe que não vai ser possível de ser realizado. No entanto, Platão continua com a construção, ou seja, Sócrates continua com a construção, exatamente para você poder, num determinado momento, pegar este desenho da construção e olhar para Atenas e falar: nossa, isso aqui não dá para realizar, mas com isso aqui na mão, eu corrijo muita coisa que está em Atenas e está errado. Então, a utopia, ela é um discurso que visa a instigar você a corrigir o que está errado no real, a partir de uma cidade que não é realizável exatamente porque ela tem minúcias que já mostram que ela não deve ser realizada. Onde está o ponto de contato? O ponto de contato está, no caso do Platão, exatamente na justiça. Porque esta cidade, ela vai ser sempre justa, porque cada ato justo dos homens não vai estar de acordo com eles mesmos, mas vai estar de acordo com aquilo que se exige da justiça, ou seja, que exista a justiça em si. Então, existindo a justiça em si, é possível pensar num projeto no qual a justiça em si é que se realize em cada ato justo dos homens. Mas se não houvesse essa justiça em si pensada pela metafísica, não se poderia pensar a cidade utópica através de ter uma justiça ideal no sentido de a melhor justiça de todos os tempos e de todos os lugares. Então, a justiça da cidade utópica, ela é perfeita e por isso essa cidade é perfeitamente justa. Porque a exigência é de que cada homem nessa cidade, quando ele faz a justiça dos homens, quando ele faz um ato justo, este ato justo está garantido de que ele vai ser justo, porque existe a justiça em si. Então essa cidade tem tudo para ser a cidade justa, ainda que ela seja de forma utópica, ou seja, ainda que ela seja sem topos, em lugar nenhum. Nesse caso, portanto, a metafísica
aprofunda a possibilidade da utopia. E a utopia não realiza a metafísica, ela é crítica em relação a alguma cidade existente. Não é fácil de entender? É fácil. As críticas que vêm a isso são difíceis de resolver. E o Aristóteles colocou algumas. E o Platão colocou para ele próprio outras. E a gente fica há 25 séculos tentando resolver esses problemas. Mas, em princípio, para você explicar o projeto da metafísica e o projeto da utopia, não é difícil. E está aí bem explicadinho. E agora você pode ler o texto a respeito desta aulinha. Ele está aqui embaixo, na parte de explicação do vídeo. Abaixo do vídeo, você tem o link do Ghirardelli.filosofia. Tá? Tá combinado então? Perfeito! É só estudar o texto agora. Daqui a pouco a gente volta.